Olá, eu sou o professor Givanildo, mais conhecido como Professor Gil, e na nossa aula de hoje nós estaremos falando sobre o princípio multiplicativo. O que vem a ser o princípio multiplicativo? É se você toma uma decisão de N maneiras e pode tomar uma outra decisão de N maneiras, o total de decisões que você pode tomar é o produto dessas decisões, vai ser N vezes N. Um exemplo, eu tenho aqui 3 blusas. Vamos supor que eu tenho aqui 3 blusas. Vou botar aqui uma amarela. Tem 3 blusas, tem uma amarela, uma outra blusa vermelha, aqui. Tem uma outra blusa vermelha e tem uma outra blusa azul. Então tem 3 blusas. E vamos dizer que nessas condições, então aqui tem 3 blusas. Então aqui tem 3 blusas. E vamos dizer que eu também aqui teria, vamos colocar 2 bermudas. Então tem aqui 2 bermudas. Uma bermuda preta e eu também tenho uma bermuda branca. Só para ilustrar. Quantas são as maneiras que eu tenho de me arrumar usando uma blusa? Lembrando que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2 bermudas. Quantas são as maneiras que eu tenho de me arrumar? Então vamos lá, vamos pensar em todas as maneiras. Eu posso pegar a blusa amarela, eu posso ter a blusa amarela combinada com preta, certo? Essa é uma maneira. Poderia também ter a blusa amarela copiado com a bermuda branca. Então essa foi uma maneira. Tem outra maneira? Tem. Eu poderia fazer, vamos ver todas as maneiras possíveis, certo? A ideia é pegar todas as maneiras possíveis. Então tem essa aqui, com amarelo eu posso ter essas 2 combinações. Posso ter essas 2 combinações. E se fosse com a vermelha? Também teria 2 combinações. Então vamos lá. Com a vermelha, poderia ter vermelha. Opa. Poderia ter vermelha. Poderia ter vermelha com a bermuda preta. Ok? Vermelha com a bermuda preta. E eu poderia ter a vermelha, né, com a bermuda branca. Então, a última combinação que eu poderia ter era a blusa azul com a bermuda preta. Era outra combinação que eu poderia ter. E essa aqui sim, chegamos à última, que seria a bermuda branca. Bom, essas foram todas as possibilidades.
de eu usar uma bermuda com uma blusa com uma bermuda distinta. Então você tem aqui, quantas foram as possibilidades? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, isso aqui representa o que a gente chama de princípio multiplicativo. Então o que o princípio multiplicativo diz? Eu poderia tomar na primeira opção 3 decisões. Da segunda decisão eu tinha 2 opções. Então o princípio multiplicativo é isso. Se eu posso tomar uma tomada de decisão, eu tenho 3 possibilidades. E na segunda tomada de decisão eu tenho 2 possibilidades. Então o total de possibilidade de você tomar essa decisão é de quanto? 3 vezes 2, que dá 6. Então teria 6 maneiras. Então isso aqui, como eu estou me referindo à quantidade de maneiras, você não precisa demonstrar cada uma delas. Mas se você quisesse, você também poderia fazer graficamente assim. Ó. Vamos supor que eu tenho bermuda, para mim vai ser B. Então vou chamar isso aqui. Aliás, a blusa eu vou chamar de B maiúsculo. Vai ser B maiúsculo. Eu tenho a blusa 1, a blusa 2 e a blusa 3. Tenho a bermuda 1, vou usar B pequeno, a bermuda 2, né, que só tem 2 bermudas. Então o total de maneiras de fazer isso seria bermuda 1 com bermuda 1, blusa 1 com bermuda 1. Essa seria uma maneira. Depois, bermuda 1 com blusa 2. Depois, bermuda 2, aliás, blusa 2 com bermuda 1. E depois, blusa 2 com bermuda 2. Por fim, blusa 3 com bermuda 1 e blusa 3 com bermuda 2. Então, um total de 6 maneiras. Aqui eu estou escrevendo o que eu estou fazendo. Eu estou demonstrando cada uma delas. Mas o problema não implica em você demonstrar, mas saber quantas são. Então por isso a gente usa esse princípio multiplicativo. Se eu posso tomar em uma decisão, eu tenho 3 possibilidades. E numa outra segunda decisão que vai acontecer junto com a primeira, eu tenho mais 2 opções. Então o total de opções que eu posso fazer, essas 2 simultâneas, é você multiplicar. Então essa é a ideia de princípio multiplicativo. Também poderíamos representar graficamente da seguinte maneira. Bom, na blusa quantas possibilidades você tem? Esse aqui tem 3. Eu vou representar aqui por 3. Então aqui representa suas blusas, o Bzão. Então vamos trabalhar com isso aqui. Então vou fazer assim. A gente chama de malha de cruzamento. Então eu vou usar aqui uma malha de cruzamento para demonstrar. Então daqui ó, tem 1, 2, 3 possibilidades. Bom, você para bermuda teria 2. Você teria 2. Então 2. Para blusa seriam 2. O Bzinho. Então vou usar também essa possibilidade, vou representar por essas retas. Então, 1, 2. Então, o ponto em que essas possibilidades se encontram, deixa eu até consertar aqui, o ponto em que essas possibilidades se encontram, às vezes que elas se cruzam, né, que é a possibilidade de usar a blusa e com a possibilidade de usar a bermuda se encontram, é que vai determinar para mim o total de possibilidades. Então aqui, só para endireitar aqui que eu não estava dando para ver. Então olha lá, aonde que eles se encontraram? Vou botar aqui com ponto branco para ficar mais fácil de visualizar. Se encontram aqui, aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então essa aqui é a malha de possibilidade. Então nessa malha de possibilidades, você vai ter o total. Mas isso aqui eu estou graficando, eu estou desenhando. A ideia não é desenhar, a ideia é saber o cálculo. Então, ó, eu posso usar 3 blusas com 2 calças. O total de possibilidade de eu poder fazer isso é quanto? 3 vezes 2, 6. É isso que é princípio multiplicativo. Fácil. O problema é você saber interpretar quando é que você vai usar isso. E aí você tem que tomar cuidado quando a gente estiver falando de números. Vamos dar um exemplo numérico. E aí vai ficar aqui mais fácil de você entender. Vamos supor que você tem o seguinte algarismo. 1, 0, vou trabalhar com 0, 0, 1, não, vou trabalhar sem o 0 primeiro, para a gente ver. 1, 3 e 5. E eu posso te perguntar, quantos números, preste atenção, quantos números você consegue formar de 2 algarismos usando esses 2 algarismos? Beleza, né? Então, quantos números de 2 algarismos? É só você pensar. Quantos números eu posso colocar aqui? Então, o número de 2 algarismos, por exemplo, posso ser 11? Pode. Pode ser 33? Pode, porque ele não falou que esses algarismos têm que ser distintos. Olha o detalhe. Então, quantas possibilidades eu tenho de colocar um número aqui? Tenho 1, 2, 3. Então, 3. Quantas possibilidades eu tenho de colocar um número aqui? Pode repetir? Pode. Então, também tem 3. Então, o total de possibilidades seria quanto? 9. Então, você pode formar 9 algarismos. Se quiser, você pode fazer lá. 1 com 1, 1 com 3, 1 com 5. Depois, 3 com 1, 3 com 3, 3 com 5. Depois, 5 com 1, 5 com 3, 5 com 5. Bom, isso de formar algarismo. Agora, eu poderia ter restringido essa possibilidade de repetição. Como é que eu restringo essa possibilidade de repetição? Se eu colocasse quantos números de 2 algarismos distintos. Quando eu falo algarismo distinto, o algarismo que entrou aqui tem que ser diferente do que está aqui. Então eu não posso colocar um aqui e um aqui. Quando você fala distinto, você está restringindo essa possibilidade dos algarismos serem iguais. Então agora mudou. Quantos algarismos eu posso colocar aqui de forma que fosse distinto? É só você pensar. Ó, a gente não pode repetir. Então, ó, quantas possibilidades eu tenho aqui? 3 possibilidades, mas vamos supor que eu coloquei, já escolhi um. O 1 pode entrar? Não. Então agora eu tenho quantas possibilidades? 2. Então 2 vezes 3, 6. Então essa é a diferença. Se eu falar a palavra distinto, significa que o número não vai poder se repetir. Tem que tomar cuidado com isso. Se nada for falado, se for só para formar número, aí você não vai ter problema, ok? Então a gente vê, novamente, vamos voltar lá. Né? Falou de número, não falou nada que é distinto. Vamos pegar pela lógica. Quantos números de 2 algarismos eu consigo formar? Isso vale para 2, para 3 algarismos, tá? Então, quantos números que eu consigo formar? Se eu não falar nada, ó, se eu falar nada, vai ser isso aqui. Como é que vai ser isso? Vai ser total de possibilidades, 3. Total de possibilidade, 3. Eu só posso pegar um daqueles 3 algarismos. Então, total de possibilidade vai ser quanto? 9. Então, para casa da unidade, você teria 3 possibilidades. Para casa da dezena, 3 possibilidades. Ok? Então, você teria 9. E a gente pode provar que isso é 9. Como? Fixa 1. Você pode repetir 1 com 1. Depois 1 com 3. 1 com 5. Depois 3 com 1. 3 com 3. 3 com 5, depois 5 com 1, 5 com 3 e 5 com 5. Agora, se eu falar que é distinto, algarismo distinto, aí a coisa muda. Ó. Por quê? O cara que entrou aqui tem 3, mas se o cara entrou aqui, eu tenho que descontar uma unidade de lá. Por quê? Se aqui no começo eu tinha 3 possibilidades, se um entrou aqui já não tem mais 3, porque se eu falar que continuo tendo 3, significa que eu posso repetir um aqui. E eu não posso repetir o cara que entrou lá na casa da dezena, certo? Então o que eu faço? Venho aqui e coloco que é 2. E o total dá quanto? 3 vezes 2, 6. Quando você faz isso, que os algarismos distintos, você está eliminando dali da tua contagem os caras que são iguais, que se repetiram. Vamos pegar aqui como exemplo.
Vou pegar aqui como exemplo. O que aconteceu esse aqui em referente, em diferença com o outro? O que aconteceu? Eu eliminei todos os que se repetem, porque não pode repetir algarismo. Então sobrou 2, 4, 6. Então essa é a ideia de multiplicação. Uma outra coisa que pode acontecer no problema é que o aluno tem que estar ligado é nisso aqui. Eu dei 0, 1, 3, vou botar aqui que eu botei 4. Eu pergunto, quantos números de 3 algarismos eu consigo formar? Então, número de 3 algarismos tem essa seguinte configuração. Unidade, dezena, centena. Ok? Número de 3 algarismos que eu consigo formar. Olha o erro que vai cometer. Então, vou começar para você da primeira casa. Quantos algarismos pode ocupar a primeira casa? Você vai falar assim, professor, 1, 2, 3, 4, tem 4 possibilidades, só que você erra. Quando você considera 4 possibilidades, você está considerando que o zero entra aqui na frente. E, por exemplo, se eu fizesse assim, 0, 12, isso aqui, ó, você aprendeu que a esquerda, um zero à esquerda, né, na parte inteira, não vai ter valor se não for precedido de um número. Se tivesse um número aqui, sim. Né, ele estaria à esquerda desses números, mas ele está na frente de... tem um outro número na frente dele. Então isso aqui tem valor. No caso aqui, ó, isso aqui é como se fosse 12. Então, na verdade, você está pensando que está formando um número de 3 algarismos, quando na verdade você está formando de 2. Então, ó, aqui tem uma restrição natural pela própria natureza numérica. A própria natureza numérica diz que na casa das centenas eu não posso colocar 0 se eu estiver formando número de 3 algarismos. Porque se eu colocar 0 na casa da centena, na primeira casa, vai configurar que não seja um número de 3 algarismos, mas que seja de 2. Então, o 0 não pode entrar. Então, aqui eu teria 3 possibilidades. Agora pergunta, o 0 pode entrar aqui? Agora sim, o 0 pode entrar em qualquer casa. E eu posso repetir número? Posso, porque não falei que os números têm que ser distintos. Então, ó, quantas possibilidades eu tenho de colocar um algarismo aqui? 4 e a outra 4. Então o total de possibilidade é só você multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Teria 48 de possibilidade. E se fosse distinto, professor, nesse caso que já tem um critério? Não temos problema. Era só você fazer o seguinte. Aqui, na primeira casa, não pode entrar 0. Então você sabe que você tem 4 possibilidades. Ok? Então, para simular, só para você ver. Joguei aqui, eu teria 4 possibilidades. Você estaria cometendo o erro de 0. Então não posso. O 0 está excluído. Então vamos falar que você só tem, nesse caso, 3 possibilidades. Vamos pegar uma delas, que seja o 1. Ou seja, o 1 já não pode mais entrar aqui. Mas o 0 pode entrar? Pode. Então, se você tirou 1, quantas possibilidades sobrou para você colocar o algarismo aqui? Sobraram 3. Vamos supor que você botou 2. Então, aliás, 2 não. Botou 4. Aí você já eliminaria o 4 daqui. Quantas possibilidades sobrou para botar um algarismo aqui? Sobrou quantas? 2 possibilidades. Né? Não significa que você tem que botar 1 ou 4. Estou te mostrando a possibilidade. Então, o total de possibilidade vai ser 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Certo? Então isso aí é só para você ter uma noção. Então pratique os exercícios, as atividades. Na aula nós vamos fazer essa correção desses exercícios e você vai ver que não é difícil. Né? Basta você ser uma pessoa aplicada e prestar atenção no que você está fazendo. Para não cair nessa falta de interpretação. Isso aqui não é nem pegadinha, falta de interpretação. E você precisa interpretar o problema para resolver.